Olá galera, iremos dar continuidade ao nosso estudo de conjuntos numéricos, mais especificamente conjunto dos números inteiros. Então, a gente vai ver agora que o conjunto dos números inteiros são os números formados pelos números positivos e números negativos, certo? Então, os números 1, 2, 3, 4 e assim por diante são chamados números inteiros positivos. E os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante são chamados números inteiros negativos, certo? Então, o conjunto formado pelos números positivos, pelos números negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Certo? Então, esse Zzinho com traçozinho aqui, ó, é o símbolo, né, que representa os números inteiros. Pronto, então, se eu lhe perguntar o que é número inteiro, você vai responder que é o conjunto dos números positivos, os números negativos e o zero. Então, o conjunto dos números inteiros não nulos é representado por Z e esse asterisco aqui, certo? Então, quando eu falo números inteiros não nulos, a representação é um Z e esse asterisco, certo? Então, não nulos quer dizer que são todos os números menos o zero, certo? Então, quando eu falo não nulos, ou seja, são os números menos o zero. Não tem um número zero, certo? Então, vamos ver aqui o que é uma reta numérica. Então, um dos recursos usados para localizar a ação dos números é a reta numérica. Então, temos aqui a fita métrica, essa fitazinha aqui, número 1, e a trena, certo? Que é bastante utilizado em obras, né, e construções. Então, aqui é um exemplo de uma reta numérica, ou seja, ela começa do zero e vai 1, 2, 3, até 1 metro, tem retas, tem algumas trenas que são 5 metros, né? Só que a nossa reta numérica, ela tem uma origem, certo? Então, vamos ver aqui a seguir. Então, o primeiro passo para construir uma reta numérica, desenhamos uma reta, né? Uma reta R, tá aqui, e escolhemos o ponto O, que é a origem, qualquer da reta. Então, aqui é a origem, ao que associamos o número zero. Então, nós pegamos uma reta, né? Traçamos aqui um ponto e chamamos de origem. A partir desse ponto, a gente vai colocar os números positivos para a direita e os números negativos para a esquerda. Essa é a nossa reta numérica. Então, o segundo passo, escolhemos um ponto dessa reta, à direita do ponto O. E a esse ponto associamos o número 1. Determinamos assim uma unidade de comprimento e o sentido positivo da reta. Então, eixo é uma reta orientada. Então, eixo é uma reta orientada. Ou seja, nós traçamos aqui uma reta, marcamos um ponto de origem para colocar o número 0 e a partir daí nós colocamos os números positivos para a direita e os números negativos para a esquerda. Aí a gente vai traçando esses pontos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, com o mesmo comprimento, certo? Pronto. Então, a partir do ponto O, associado ao zero, que está aqui, ó, colocamos essa unidade de comprimento repetidas vezes, da esquerda para a direita, ao longo da reta, determinando assim a localização dos pontos associados aos números positivos. É como eu falei, ó, a partir do zero eu coloco 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E o quarto passo, usando a mesma unidade de comprimento, medimos distâncias à esquerda do zero e localizamos o número menos 1, o número menos 2 e assim por diante, nesse sentido aqui, ó. A partir do zero,
a gente coloca menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. A reta numérica seguinte indica posições de um avião em relação à cidade de Brasília. Tá aqui a cidade de Brasília, certo? A partir do meu ponto de origem, que é 0. O avião voa na rota oeste-leste. Os números positivos são usados para indicar a distância a leste e os números negativos para designar distâncias a oeste de Brasília. Veja. Aqui, ó, traçamos o ponto 0, né? Aí, de 100, 100, ó, 100, mais 100, 200, mais 100, 300, certo? Essa distância está em quilômetro. Então, a reta numérica nada mais é do que uma reta, onde você coloca um ponto de origem, a partir desse ponto você vai traçando os números positivos para a direita e os números negativos para a esquerda. Aqui no caso, minha reta numérica está aqui marcada em quilômetro, de 100 em 100 km, certo? Então, vamos ver aqui agora outro exemplo. A reta numérica ao lado, essa daqui, ó, representa altitudes e profundidades em relação ao nível do mar. Os números positivos são usados para indicar as altitudes e os números negativos para indicar a profundidade, certo? Então, a reta numérica não precisa necessariamente estar na posição horizontal, como está aqui, ó, que é horizontal, né? Mas essa nossa reta aqui ela está na vertical, ou seja, traçamos aqui o 0 a partir do nível do mar, né? Nível do mar. Aí acrescentamos para cima os valores positivos de 50 e 50, ó, 50, mais 50, 100, mais 50, 150, que é altitude, certo? Representa a altitude. E aqui, abaixo de 0, representa a profundidade. De menos em menos 50. Ó, menos 50, menos 100, menos 150. Então, agora observe a reta numérica em que os pontos A e P estão em destaque. Pronto, outra característica é essa. Ó. A gente traçou o ponto O, a gente chama de ponto, certo? Aqui na origem 0. E essas letras aqui representam pontos. Pode ser, por exemplo, uma cidade, eu posso chamar esse A de uma cidade, né? Então, aqui é outro ponto. Ó. A é um ponto que está nessa distância 2 aqui, ó, certo? E aqui esse P também a gente chama de ponto, assim como a origem aqui, ó. Em uma reta numérica, cada ponto destacado é chamado imagem geométrica do número inteiro. Assim, o ponto A é a imagem geométrica do número 2, certo? Então, esse ponto A a gente chama imagem geométrica do número 2. Eu poderia também colocar outro ponto aqui, ó, o B, aí, certo? Poderia colocar aqui o 3 como sendo o ponto P. Aí no caso o ponto B, se fosse o ponto B aqui, por exemplo, eu chamaria que é a imagem geométrica do número 4 também, certo? Então, o ponto P é a imagem geométrica do número menos 4, tá aqui, ó, o ponto P, certo? Então, eu poderia colocar várias letras. Para cada número desse, eu poderia colocar uma letra diferente, certo? Eu dizia que era a imagem geométrica do número aqui, certo? Poderia colocar ponto B, ponto C, ponto D aqui em cima do 5, certo? Então, geralmente, a gente utiliza as letras maiúsculas para dizer que é o ponto, certo? Na reta. Cada número inteiro é chamado abscissa do ponto correspondente. Assim, o número 2 é a abscissa do ponto A. O número 4 é a abscissa do ponto P. Então, a abscissa, eu designo apenas esse eixo aqui, ó, que está na horizontal, certo? Pronto, quando eu falar em abscissa, eu estou falando desse eixo aqui na horizontal, certo? Ok. Aí futuramente vocês vão ver, agora não, mas agora a gente não vai ver
o plano cartesiano, mas futuramente vocês vão ver essa cruzinha aqui, ó, vão estudar, que é o plano cartesiano, que é uma figura matemática, certo? Um plano, e composto por duas retas numéricas perpendiculares. Perpendicular, quando eu falo perpendicular, é porque forma um ângulo aqui de 90 graus. Aí essa reta aqui, que é a reta Y, eu chamo ordenada, e essa reta aqui eu chamo de abscissa, certo? A reta X. Só que a gente não vai estudar isso agora, só para vocês ficarem sabendo que esse eixo aqui, ó, na horizontal é a abscissa e esse eixo na vertical é a ordenada. Ok? Então, eu caracterizo essa reta aqui na horizontal como sendo a abscissa, certo? Então, cada número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Ok? Pronto, então a gente fica por aqui. Até a próxima aula.